Estamos começando mais um programa Cá Entre Nós e a nossa convidada de hoje é Luana Ribeiro e ela que é fonoaudióloga. O nosso tema de hoje é saúde vocal. É uma satisfação enorme receber você aqui no nosso programa. Nós estávamos conversando sobre um tema tão importante que é a saúde vocal. Isso. Mas para nós começarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, né? Da onde você veio, né? Se você é daqui de Nanuque mesmo. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Isso. Na verdade, eu sou da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, tá? Sou capixaba. Estudei também em Vila Velha, na Universidade Vila Velha, UVV. Fiz o curso de fonoaudiologia, de graduação. E depois vim para Nanuque, comecei a trabalhar. Atualmente eu trabalho na saúde pública, pela equipe do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Estou já trabalhando com... Aqui em Nanuque? Aqui em Nanuque. Trabalho aqui em Nanuque no NASF, já tem aproximadamente 3 anos, já atuando nos postos, na saúde pública e na rede particular também. Você também é jovem, né? Tem pouco tempo de formada também. Tem pouco tempo de formada. Tem 3 anos de formada. Isso. Logo que eu formei, eu já comecei a atuar já em saúde pública. E a sua família atualmente mora onde, Luana? Minha família também é de Vila Velha, Espírito Santo. Todos do Espírito Santo. Todo mundo é capixaba, né? Isso. Mas assim, você está gostando de morar aqui em Nanuque? Tô gostando bastante. Tem quanto tempo você está morando aqui? Tem 3 anos mesmo. 3 anos. Então, o tempo de formada você veio diretamente para cá? Já vim para cá diretamente, né? Já comecei já a minha carreira profissional trabalhando com o público de Nanuque. Hoje o nosso tema, né, que é um tema interessante, que é a saúde vocal, né? Que nós vamos conversar um pouquinho, está passando algumas informações e algumas orientações, né? Para os telespectadores que estão em casa nos assistindo. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, fala pra gente como a voz é produzida, Luana. Isso. A voz ela é produzida inicialmente com um comando que vem do cérebro. Ela é produzida na região da laringe, que é a região aqui no pescoço, tá? Dentro da laringe nós temos as pregas vocais, que na maioria dos casos as pessoas chamam cordas vocais, mas é um termo errado, inadequado, porque na verdade não são cordas, são 2 dobraduras de pele. Tá? Então, são pregas vocais, ficam situadas na região da laringe, né? Na garganta. E o tubo, na verdade, é um tubo que nós temos. Nós temos a traqueia e o esôfago, que a maioria das pessoas acham que é um tubo só, mas são 2. Tem a traqueia, onde passa o ar, né? Onde a voz é produzida, e atrás tem o esôfago, por onde passa o alimento, né? Que nós ingerimos. Então, a voz é produzida como? Primeiro, vem o ar que vem dos pulmões, eles passam pela traqueia, sobem e logo no início, no início da traqueia, tem as pregas vocais, que quando elas ficam abertas, são 2, assim. Quando elas ficam abertas, nessa posição assim, o ar passa e a gente está respirando. Quando a gente vai falar, quando vem a fonação, elas se aproximam, aí o ar que está no pulmão, ela passa pelas pregas vocais, vibram e produz um som. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é do balão, a bexiga. Quando a gente sopra a bexiga, se você pegar e puxar as extremidades dela, sai um som. E é exatamente dessa forma, é uma forma mais fácil de entender, né, que a voz é produzida. Bom, o que Luana, um problema de voz? Isso, um problema vocal seria qualquer alteração que houver na voz. Por exemplo, com o passar do tempo, algumas pessoas podem falar, minha voz está mais grossa, minha voz está mais fina, estou com a voz rouca. Então, qualquer alteração vocal no decorrer do tempo, a gente pode falar que é um problema vocal. Falta de ar, cansaço, rouquidão, dor ao falar. Então, qualquer alteração na produção da voz é um problema vocal. Bom, Luana, como saber se eu tenho um problema de voz? Isso. O problema vocal, na verdade, quando a voz ela apresenta uma alteração, nós percebemos audivelmente. Então, falando, a pessoa apresenta uma voz com uma rouquidão, a pessoa apresenta uma voz diferente, a própria pessoa ela reconhece que está com a voz diferente. Minha voz não era assim, minha voz agora está assim, minha voz agora está mais grave, está mais grossa, agora minha voz está mais fina. Então, pela própria produção audivelmente ou pela sensação de dificuldade na hora de falar, qualquer dificuldade na hora de falar, então já é um problema vocal.
vocal, que nós precisamos procurar um profissional. No caso, seria o otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo, os dois profissionais que trabalham na área vocal. Bom, já perguntei para você como saber se eu tenho um problema de voz, né? Isso. Então fala pra gente o que é o mau uso ou abuso vocal, né? Até estava comentando com você, e quando eu vou fazer esses programas que eu faço fatos e festas, às vezes muito barulho, eu termino falando alto demais, eu chego em casa com minha amígdala doendo, né? Isso é um mau uso da voz? Isso é um mau uso da voz. O mau uso, abuso vocal, seria exatamente, são hábitos inadequados que a pessoa adquire. Falar alto, gritar, pigarrear, que é aquele ram-ram, aquela raspada de garganta. Então, qualquer esforço que você faz, falar muito alto, até mesmo as gargalhadas muito altas, tá? Então, são hábitos, atitudes que lesionam as pregas vocais, porque as pregas vocais se aproximam, porque, né, no início, quando eu estava explicando a produção da voz, nós falamos que é a partir da aproximação das pregas vocais que a voz sai. Então, quando eu grito, falo alto, pigarreio, né, a própria tosse, ela faz uma aproximação da prega vocal muito forte, muito brusca, e essa aproximação brusca é que causa as lesões nas pregas vocais. Então, o abuso, o mau uso vocal seriam essas atitudes, esses hábitos que, com o passar do tempo, eles podem trazer uma lesão. Bom, para nós encerrarmos esse bloco, Luana, o que são calos nas cordas vocais? Isso, os calos nas cordas vocais. Os calos nas cordas vocais, na verdade, são nódulos, né? Geralmente as pessoas não gostam muito desse termo porque já acham que é uma doença maligna, né? Que já é uma coisa mais séria. Mas os calos de cordas vocais, os de pregas vocais, são sobreposições de pele. Por exemplo, igual um calo mesmo que dá no pé de sapato, com a lesão. Se estiver friccionando, igual o sapato ele fricciona no pé, e aquela lesão, aquela lesão, ela vai criando camadas de pele uma em cima da outra, e com o tempo dá aquele calinho. Da mesma forma acontece nas pregas vocais, tá? A própria lesão, né, a irritabilidade, a irritação nas pregas vocais, por causa do mau uso e o abuso vocal, com o tempo vai criando pele, uma em cima da outra, e vai criando esses nódulos, que na verdade não são malignos, é uma doença benigna da laringe, tá? Não tem a possibilidade de transformar num câncer, igual muitas pessoas têm essa dúvida, mas o calo de corda vocal são esses nódulos que são tratados, na maioria das vezes, com terapia, com fonoterapia, e em alguns casos, poucos casos isolados, quando a pessoa demora a procurar um tratamento, são cirúrgicos, mas a maioria dos casos são tratados com fonoterapia. Bom, nós temos uma participação aqui, né, de Gilson, morador aqui de Nanuque. Gilson, muito obrigado pela sua participação. E ele está aqui perguntando, ele quer saber se a bebida prejudica, né, também a voz. Gilson, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Gilson. Respondendo a sua pergunta, a bebida, o álcool, ele tem uma influência muito negativa na voz, sim. Tá? Geralmente o uso tem que ser muito limitado do álcool. Por quê? O álcool ele tem uma ação anestésica na região da faringe, do esôfago. Então, ao ingerir a bebida alcoólica, você produz um efeito anestésico nessa região, que está bem próxima da laringe, tá? Então, o que acontece? A pessoa começa a fazer esforço e não percebe. Ela começa a fazer abuso vocal, né? O mau uso vocal, grita, fala mais alto, ri muito, tá? Então, no outro dia, ela começa a perceber esses efeitos. Então, tem a questão do álcool mesmo, os efeitos do álcool na pessoa mesmo, e tem um efeito anestésico do álcool na região mesmo da laringe. Então, tem as duas influências. Então, realmente é prejudicial. Geralmente, quando a pessoa bebe muito à noite, passa a noite toda tomando gelado, no outro dia amanhece praticamente sem voz, né? É verdade. Não deixa de estar prejudicando. Prejudica. Principalmente se essa atitude, se é um hábito mesmo que a pessoa tem todos os fins de semana. Nós vamos dar uma pequena parada agora para o intervalo, tá bem? Ok. Bom, vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí, que eu volto já já.